Olá pessoal, então voltamos, com o segundo episódio dessa aula, a aula 7, e aí agora apresentar para vocês um método, de estudo, um método de anotação que se chama resumo dinâmico. Tá? Então, o que é um resumo dinâmico? Ele é uma exposição sintética de acontecimentos. Tá? Ele busca transmitir uma ideia geral sobre o seu sentido. Então, os resumos não são nada mais do que simplificações de texto. Tá? E aí você pode ter uma ideia geral de que um conteúdo, que tem lá talvez 10 a 20 páginas, ele apresenta em apenas uma página. Os resumos eles são indicados para ser feitos em poucas páginas. Tá? E aí que está um problema, Os estudantes brasileiros, quando vão fazer resumo, às vezes o resumo ele fica maior do que o texto original. É muito comum isso, tá? Então a ideia do resumo é justamente ao contrário, é simplificar as ideias para que elas estejam armazenadas em poucas páginas. Isso vai facilitar o processo de estudo e aprendizado, tá? A ideia aqui é apresentar para vocês quais são as etapas, para mim produzir um bom resumo. Então, como é que eu escrevo um bom resumo? Eu tenho que seguir algumas etapas. Tá? Então, a etapa 1, ela é chamada de leitura. Então, existem dois tipos de leitura, que a gente chama de leitura passiva e leitura ativa. A leitura que a gente vai usar aqui é a leitura ativa, é a leitura que tem envolvimento com o texto. E aí eu vou explicar como é que se faz isso. Tá? Outro detalhe importante é a etapa 2, que é a seleção. A seleção ela trabalha com dois aspectos. Tá? Porque a maior dificuldade que os estudantes têm quando olham para o livro, quais informações que estão presentes no livro são relevantes para o meu aprendizado? São relevantes, por exemplo, para mim executar uma prova, uma avaliação, um concurso. Então isso é uma dificuldade que a gente tem, todo mundo tem isso. Então, quais pontos que eu posso utilizar, quais ferramentas, para que eu consiga encontrar esses pontos essenciais de maneira mais fácil? E aí existe uma dica aqui, que são as palavras-chave e as perguntas diretas. Elas ajudam nesse processo. E aí a última etapa é a organização escrita. Então, quando você passa todas as informações de forma sintetizada para uma folha de papel. Os resumos, a recomendação geral é que os resumos não ultrapassem uma página. Então, de um assunto total, você vai produzir apenas uma página. Tá? Porque o resumo, na realidade, ele é um gatilho semântico, ele é um lembrete. Ele vai ajudar você a entender o significado das ideias que são apresentadas em um determinado conteúdo. Ok? Então, vamos começar pela primeira etapa, que a gente chama de etapa de leitura. Tá? Para que a gente faz leitura? A leitura que eu digo é a leitura técnica. Tá? A leitura com o objetivo de se apropriar de conhecimento. Então vamos lá. A leitura técnica, ela serve para isso aqui, decodificar informações, entender os significados das coisas, que a gente chama de semântica, tá? E fazer associações. Como vocês viram no episódio 1 dessa aula, existe uma parte do nosso cérebro que está responsável por fazer a memória associativa. E a memória associativa ela é essencial para a gente atingir um estado de condicionamento operante. Quando você tem o condicionamento operante, você aumenta a probabilidade de acerto e minimiza a probabilidade de erro. Tá? Então, por isso que a leitura ela também é um elemento importante para se atingir o estágio de condicionamento operante. Tá? E aí é importante identificar que para obter informações para conhecimento, a gente usa o livro-texto ou o livro didático. Então, quando o professor ele apresenta o plano de ensino, lá na última folha, na última página do plano de ensino, consta uma lista que a gente chama de referências, que são as bibliografias recomendadas para estudo, em que você vai adquirir elas, através do uso da biblioteca ou baixando os livros na forma de e-books. Hoje tem essa facilidade. Tá?
Então, esses livros, eles são chamados de livros-textos, livros técnicos ou livros didáticos. E eles vão orientar o seu estudo. Então, o professor ele está lhe dizendo que, olha, todo o meu conteúdo que eu dou em sala de aula é baseado nesses livros aqui. Então, é esses livros que você tem que atentar, né, quando for estudar. É esses que você tem que ter foco. Tá? E aí, pessoal, quando você quer fazer uma leitura de conhecimento, para se apropriar de conhecimento, fazer o processo cognitivo, né, e colocar essas informações de maneira definitiva lá no cérebro, é importante você entender que você não pode ler o livro técnico como se estivesse lendo um livro de ficção ou romance. Então existe uma diferença na forma de leitura do livro técnico para o livro de ficção ou romance. Até mesmo, né, os objetivos, né, são diferentes. O livro de romance ou ficção, ele é um livro de distração, é um livro de lazer, né? E usualmente você pode ler, né, durante a semana, é ótimo, mas normalmente as pessoas leem no fim de semana, né? Porque elas querem relaxar, querem descansar. Então eu não posso ler um livro técnico como eu leio um livro de ficção. As leituras, elas são diferentes, existe uma diferença, tá? Então, para livro de ficção ou romance, eu faço uma leitura que é chamada de leitura corrente. O que é uma leitura corrente? É uma leitura que você faz do início até o fim. Então, para você entender a história, você tem que ler o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, até chegar no último capítulo, né? Então, a gente chama esses livros de novela, né? Porque é um novelo, você vai desenrolando o novelo. Por isso que existe o nome novela. Então, livros, né, de ficção ou romance, eles são novelas, né? Então, o novelo, né, ele começa por um fio, você tem que desenrolar o novelo. E lá no final vai ter, então, a grande surpresa da história. Então, é um livro que você tem que ler de maneira sequencial, você não pode pular uma página. E se você pular uma página, um capítulo, você já não entende a história, tá? Qual que é o grande problema dos estudantes brasileiros? Os estudantes brasileiros, eles leem o livro técnico, ou didático, ou livro-texto, como se fosse um livro de ficção ou romance, tá? E o livro técnico e didático, a gente não deve ler como um livro de ficção ou romance. A gente deve fazer uma leitura chamada de remissivo, tá? Leitura de pontos específicos do livro. Pontos que são importantes para o conteúdo, né, para entender o conteúdo e para realizar as avaliações. Então a gente chama de leitura remissiva. Ela trabalha com pontos específicos e objetivos do livro. Tá? Quer ver? No próprio livro de Zoologia Geral que eu estou apresentando para vocês, deve ter aí cerca de 30 capítulos. Né? Cada capítulo trata de um grupo animal. Se o professor ele passou o conteúdo de anfíbio, por exemplo, né, você não precisa ler o livro inteiro, você vai direto no conteúdo de anfíbio. Então isso já é uma leitura remissiva. Tá? E aí uma coisa curiosa, né, sobre os livros, a maioria deles, tá? Não importa se é livro de ficção ou romance, mas isso é mais comum nos livros técnicos. Eles apresentam no início, né, do livro uma coisa chamada sumário, né, que é uma lista, né, de assuntos organizados na sequência cronológica. Eles aparecem, né, no texto, tá? Que ajuda a identificar os pontos chaves, né, para você estudar, por exemplo, uma prova, tá? Ou para poder acompanhar a disciplina do professor. E aí um outro detalhe curioso também é que lá no final do livro nós temos uma coisa chamada índice, né, que é chamado de índice remissivo, que as pessoas às vezes confundem com sumário, tá? Então sumário é diferente de índice. O índice é um conjunto de palavras-chave que são apresentados no final do livro, que normalmente são organizados em ordem alfabética. Eles não seguem um padrão, né, de ordem cronológica do texto, tá? Então eles são organizados em ordem alfabética. E eles também ajudam, né, a identificar, né, os assuntos através do uso de palavras-chave, que é o princípio básico, né, do resumo. O resumo ele trabalha com esse aspecto, tá? Aí, pessoal, nós temos essa situação aqui, tá? Então é muito comum a gente ir para a biblioteca e às vezes pegar um livro e o livro ele está todo pintado, né? Está todo grifado.
e grifado com caneta colorida. Isso aqui é péssimo, tá? Isso aqui não tem eficiência para aprendizado. Então a gente reprova isso, tá? Se você fizer isso, for à biblioteca e com uma canetinha colorida, fizer isso num livro, tá? Eu tenho certeza que você vai ser amado pelos técnicos da biblioteca, eles vão te adorar, tá? Então, por favor, pessoal, não façam isso, tá? Isso é uma maneira de estragar o livro e não tem eficácia nenhuma para o estudo. E eu vou apresentar os motivos pelo qual você não deve fazer grifos, tá, em livros, tá? A gente acha que os grifos, né, eles ajudam na memorização. Nada, eles só prejudicam. Tá? Então, por que eles não são bem-vindos? Então, você faz uma marcação de um grande volume de texto. Então, uma dificuldade nossa, que a gente tem, como método, é selecionar o que é importante ou não importante para estudar para um conteúdo, né? Para uma avaliação, para uma prova, para um concurso. E tem muita dificuldade em fazer a seleção, né? Quais ideias devem compor, né, o meu estudo? E aí a gente faz esse processo. A gente começa a achar que tudo é importante e começa a grifar. Começa a pintar o livro, né? Uma canetinha colorida. Então você gera uma marcação de um grande volume de texto. E aí isso acarreta nesse processo aqui. O resumo que você vai fazer, você vai copiar essas partes aí, e aí às vezes o resumo que você vai fazer fica maior que o texto original. E esse não é o objetivo do resumo. O resumo, ele pretende apresentar uma síntese de ideias, para dar uma visão, um panorama geral do assunto, tá? Então esse é o problema de grifar o livro. Aí outro detalhe, você tem uma ineficiência de leitura, tá? Se você for à biblioteca e pegar um livro todo pintado, você vai ter muita dificuldade para ler, né? Porque as cores, elas vão distrair o texto, elas vão criar um efeito de distração em relação ao texto. Você quer obter informações do texto e não das cores, tá? Então, isso acarreta numa ineficiência na leitura. Isso atrapalha muito a leitura. E aí você causa danos no livro, né? Então você entrega lá o livro, e aí o próximo estudante que for fazer leitura não vai conseguir, então, e o livro está danificado, né? Porque as cores, elas alteram, né, a textura da folha. E aí, com o tempo, esse livro pode se degradar, tá? Então, por isso que eu falo, né? Os técnicos da biblioteca adoram receber livros assim. Eles vão amar você, tá? De coração. Tá? Então, não façam isso. Isso é reprovado. E aí, para a gente entender o processo da leitura, né? Vocês estão vendo a imagem, né? Tem um cara ali, mas ele está meio tranquilão. Ele está fazendo, na realidade, o que a gente chama de leitura passiva. Existe uma diferença entre leitura passiva e leitura ativa, tá? E para a gente executar resumos, para a gente confeccionar resumos, a gente tem que fazer leitura ativa. Mas então a gente precisa entender qual que é a diferença da leitura passiva e a leitura ativa, tá? Quando eu vou ler um livro de romance, por exemplo, eu faço leitura passiva, ela é descompromissada, né? Eu só quero me distrair, então ela é mais passiva. Agora, quando eu vou fazer uma leitura técnica, tá? Que é a leitura ativa, daí não. Aí eu tenho que ter envolvimento maior com o texto, tá? Porque eu tenho que obter informações desse texto, informações que vão me ajudar no aprendizado. Então, como é que é constituída a leitura passiva? Vamos falar dela primeiro. Ela não tem objetivos de leitura, tá? Normalmente, quando a gente vai ler um texto, um livro-texto, né, um livro técnico, você já marca, né, no papel, ou pelo menos na sua cabeça, quais pontos que eu desejo, né, investigar dentro desse livro. Aqui na leitura passiva você não faz isso. Não tem questionamento e nem reflexões. Quando eu vou fazer a leitura de um livro texto, tá? Aqui tem um erro, né? Reflexões, tá, pessoal? Desculpa. Quando eu vou fazer uma leitura de um livro texto, eu já vou com perguntas prontas, né, na cabeça, tá? Sem orientação, e os trechos são lidos da mesma maneira. Então, normalmente na leitura passiva, você faz leitura corrente e não leitura regressiva. Você lê todo o capítulo de uma vez, lê do início ao fim, e depois lê de novo.
E aí lê de novo. E aí lê mais uma vez, tentando, né, memorizar. Não vai funcionar. Não funciona. O cérebro não tem essa capacidade. Tá? E aí mais um pecado aqui, né, da leitura passiva. A pessoa que faz leitura passiva não faz nenhum tipo de anotação escrita. E aí não vai memorizar, mas nem com reza brava. Tá? Então você não vai conseguir... Desculpa, pessoal. Você não vai conseguir assimilar, porque você não está dando sinal, né? O sinal marcante para o sistema límbico, que aquela informação é importante. Eu já falei para vocês a respeito, né, do funcionamento do cérebro, que a gente precisa escrever, porque a escrita é um sinal, né, para o sistema límbico que aquela informação é importante e ela deve ser gravada no córtex cerebral. Então a escrita tem esse papel. E a compreensão é muito baixa ou praticamente nula, tá? Porque como na leitura passiva você faz leitura corrente, isso vocês vão concordar comigo. Você chega na última folha, você esquece que estava na primeira folha. Tá? Então, imagina um capítulo de livro, os capítulos são grandes, né? Às vezes eles têm 20, 30 páginas um capítulo. Então você vai lendo de maneira corrente. Começa na primeira página e vai indo lá para o meio até chegar lá no fim. Quando você chegar lá na página, sei lá, 25, né, ou até na 20 mesmo, você já não vai lembrar o que estava escrito na primeira página, porque você não fez nenhum tipo de anotação. Né? Então a leitura passiva ela funciona dessa maneira. Então ela é ineficiente para leitura, né, de livro-texto ou livro técnico. E aí nós recomendamos a leitura ativa, tá? A leitura passiva, então, ela não te dá nenhuma retenção de conhecimento. Então aí começa a leitura ativa. Essa sim, é essa que deve ser usada para obter informações de um livro, tá? A leitura ativa e não a leitura passiva. Então, a leitura passiva, por que ela é diferente? Porque você define os objetivos de leitura, tá? Então, os objetivos de leitura, eles são chamados de leitura de estudo, skimming e scanning. Na verdade, você pode usar os três, né, para fazer leitura. Tá? E aí, conforme o seu objetivo, você vai usar essas metodologias para obter as informações. E daí, cada metodologia dessa, você obtém um tipo de informações. E aí, elas são complementares. Tá? Aí, a leitura ativa ela é orientada em perguntas específicas. A gente monta um banco de questões que a gente chama de perguntas diretas, que são aplicados para você encontrar os pontos essenciais, né, do texto. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que monta esse banco de perguntas diretas. Anotação de informações importantes. Né? Então a gente, quando vai fazer leitura ativa, a gente usa também escrita, a gente faz algum tipo de anotação. A anotação pode ser o Cornell, método Cornell, ou pode ser um método de resumo dinâmico. Tanto faz, qualquer um dos dois vai funcionar. Tá? E há uma melhoria na compreensão e retenção. Então você já faz no hábito, né, de montar o resumo, você já está estudando, você já está entendendo o assunto. Porque a leitura ativa, ela providencia, né, ao estudante um envolvimento muito íntimo com o texto. Então, essa leitura você vai no fundo do poço, vamos dizer assim, né? Então não fica só naquela coisa corrente, né? Ela vai te obrigar a parar em pontos específicos, né? E tentar entender aqueles pontos de maneira bastante disciplinada, tá? Então vamos lá. A primeira etapa importante para o processo de construção de um resumo, tá? É a leitura. Então nós temos que saber as técnicas de leitura. Tá? As técnicas de leitura, elas são definidas pelos objetivos de leitura. Tá? Então quais são os objetivos, né, que eu posso ter e quais são as técnicas que eu tenho que usar em relação a esses objetivos? Então vamos lá. Se eu quero um conhecimento detalhado do assunto, tá? Então eu faço uma leitura de estudo. Então, a leitura de estudo é recomendada por um conhecimento mais detalhado. Tá? Então, como é que consiste a leitura de estudo?
ela consiste em sublinhar palavras-chave. Tá? Então, lá no texto, cada parágrafo vai conter de 1, 2 ou até 3 palavras-chave. Tá? E o que você deve fazer? Você deve grifar essas palavras. Tá? E deve sublinhar. De que maneira você sublinha essas palavras? Você vai usar grafite. Então você vai passar apenas um risco embaixo da palavra-chave. Tá? Um risco bem leve, que não vai danificar o livro. Tá? Esse tipo de construção não tem problema. Tá? Isso não vai estragar o livro. E vai ajudar muito, né, a montar o resumo. Então aí você faz a anotação das ideias principais. Tá? Monta perguntas, a gente chama de perguntas diretas, que é a segunda etapa depois da leitura, e foco nas palavras negrito. Tá? Então os livros, eles costumam trazer palavras em negrito. Com certeza o autor se preocupou em destacar os pontos que são essenciais e importantes no texto. E ele está facilitando o teu trabalho. Porque as palavras em negrito, tá? Elas são chamadas de palavras-chave. Então elas vão ajudar, né, na confecção do resumo. Tá? Então aqui a leitura de estudo ela serve para obter as ideias principais, os fatos e os conceitos. Tá? Então quando eu quero um conhecimento detalhado do assunto, a leitura de estudo. Tá? A leitura de estudo é o que mais é empregado, né, para o processo, né, de estudo para concurso, né, para provas. Tá? Mas existem os outros métodos, os outros objetivos. Quando eu quero ter conhecimento dos pontos principais, aí eu utilizo esse método aqui, que é chamado skimming, que é triagem. Tá? É só pegar o que interessa. Tá? Então, para ter uma ideia total, né, do texto. Tá? Então eu faço a técnica do skimming. E o que consiste o skimming? Bom, eu verifico a estrutura do texto, né, como que ele está organizado, qual é a sequência dos assuntos que ele apresenta. Né? Então eu posso fazer uma pequena marcação. Esse trecho fala de tal assunto. Esse trecho, né, fala de tal assunto. Tá? Então, normalmente essas marcações elas são feitas através de uso, né, de aplicativos de imagem do tipo chaves. Tá? Então monta uma chaveta do lado e anota ali, né, esse trecho está falando de tal coisa. Tá? De leve, né, com grafite, que isso não vai estragar o livro. Tá? Os títulos e subtítulos, né, eu vou verificando isso. Que tipo de imagens, que tipo de tabelas, né, quadros, os gráficos, esquemas. Tá? Eu vou verificando tudo isso. E se o livro tem lista de exercício. Né? Então, como eu falei para vocês, às vezes os livros eles nos ajudam, né? Porque lá no final dos capítulos eles trazem a lista de exercícios, que é dividida em exercício de revisão e exercício de desafio, né? Então, que vão variar conforme o nível de dificuldade. E aí, esse skimming é para dar uma visão panorâmica do material, uma visão total, né? Do que o texto vai tratar. Tá? E aí nós temos, né, aqui os detalhes não são importantes. Os detalhes são importantes na leitura de estudo. Aqui você não dá muita importância para os detalhes. E aí quando eu quero buscar informações específicas, aí eu tenho o scanning. Tá? Que você procura então no livro datas, nomes, conceitos e definições. Scanning é só procurar aquilo que interessa. Tá? De maneira bem direta e bem objetiva. Então as informações que você vai coletar são informações que são ditas, informações pontuais. Né? Informações que normalmente estão muito ligadas às palavras-chave. Tá? Então essas são as técnicas de leitura. E elas são definidas conforme os objetivos de leitura. Quer ver? Por exemplo, em relatórios que são feitos em sala de aula, que o professor no final da aula ele pede um relatório, né, e aí ele de repente vai te disponibilizar um livro, você pode utilizar, né, como é uma coisa que tem que ser muito rápido, tá? Você pode usar o scanning e o skimming, que ela tem lá talvez o período de 40 minutos para você fazer um relatório.
Aí você pode usar essas técnicas, o skimming e o scanning. Tá? Mas se você vai fazer uma leitura para estudar, você vai estudar para uma prova, tá? Aí você pode fazer a leitura de estudo. Mas nada impede que você também use, é livre. Tá? O pessoal que trabalha com esses conceitos, eles sugerem que você use os três, sem problema algum. Tá? Então você pode usar aí os três tipos, né, de métodos ou técnicas de leitura, tá? Sem problema algum. Então vamos lá. O que eu devo extrair, né, de um livro, né, procedimento de leitura? Para que ele serve? Bom, separar o texto para resumir, anotar o objetivo de leitura, definir o tipo de leitura, tá? E leitura conforme objetivo. Tá? Então, procedimento de leitura, quando você vai para a biblioteca, para a sala de estudos, né? Ou até mesmo dentro de um quarto aí, né, na sua casa, quarto reservado para estudos, você deve seguir essa sequência. Então, separar o texto, né, que é o conteúdo que você pretende estudar, anotar numa folha qual é o seu objetivo de leitura, se é o skimming, scanning ou leitura, né, de estudo, e aí você define o tipo de leitura, né? Então você vai definir quais pontos, quais informações você vai coletar do livro, tá? Então elas são baseadas, as leituras, elas têm um objetivo, né? Você não vai descompromissado para o livro, você vai com compromisso, você tem uma sequência de tarefas a cumprir. Isso a gente chama de leitura com objetivo, tá? Então vamos lá. Etapa 2, a seleção. Na seleção a gente vai utilizar palavras-chave. E aí o primeiro passo seria a identificação das palavras-chave. Cada parágrafo pode ter 2, 3 ou até 4 palavras-chave. Tá? E eles, o que são as palavras-chave? São termos que definem os temas principais de um texto. São palavras que identificam, né, o que o texto está tratando. E eles são chamados, né, de gatilhos semânticos. As palavras-chave eles dão sentido, né, aos parágrafos, ao texto. Então, para a gente identificar as palavras-chave, tá? Para a gente identificar as palavras-chave, nós temos que ler atentamente os parágrafos. É muito importante isso, que você faça a leitura, né, dos parágrafos com bastante cuidado, com bastante atenção. E aí eles vão servir para a gente descobrir quais são os gatilhos semânticos. E o que são gatilhos semânticos? Então, os gatilhos semânticos, eles são palavras que dão um significado, né, para o texto. Tá? E aí eles ajudam a elucidar as dúvidas que você vai ter em relação ao assunto, tá? E eles vão dar um direcionamento, né, para qual lado eu devo seguir. Tá? Então, justamente para separar o que é importante do que não é importante, o que é relevante do que é irrelevante. Tá? Então, eles são componentes de significado. Eles dão sentido às frases, né, e às sentenças. Né? Então, lá os parágrafos, né, que compõem as sentenças. E aí eles permitem, então, um melhor entendimento e interpretação, né, do texto. Tá? A gente chama as palavras-chave de gatilhos semânticos. A semântica é uma ciência que estuda o significado, né, das palavras dentro dos textos. Né? Como que os textos devem ser apresentados para que a gente tenha uma compreensão adequada. Tá? O que a gente chama de concatenação de ideias, organização de ideias de maneira sequencial e lógica. Então, gatilhos semânticos trabalham com isso, estudar essas coisas. Desculpa, semântica. Né? E os gatilhos semânticos são as palavras que geram essas ações, que propiciam o entendimento. Tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, nós temos um resumo. Tá? O resumo ele foi extraído, esse resumo de ecologia, ele foi extraído do quê? De palavras-chave. Então, olha só, é uma folha só, uma anotação, uma ficha. Tá? Então, por que a gente deve consultar palavras-chave? O que elas trazem de vantagem para a gente na confecção de resumo? Então, os resumos eles são concisos e essenciais. Eles só tratam dos pontos que são importantes. Tá? Eles estimulam o raciocínio, porque você segue uma sequência associativa, né, para desenvolver o resumo. Uma etapa está associada com a outra.
tá? E daí você tem que extrair a palavra-chave e aí, quando você vai passá-la para o papel, você tem que pensar de que maneira eu vou colocar essas informações para que depois eu consiga entender, tá? Então, isso exige razão, raciocínio. As anotações, elas são rápidas, né? Porque, veja bem, você pega um capítulo aí que tem 10 ou 20 folhas e você transforma numa folha, tá? Então ela permite uma anotação bem rápida, você vai nos pontos essenciais, tá? Não perde tempo, você não precisa ler o livro inteiro. Para você ler 20 folhas, você vai levar um bom tempo, mas para anotação rápida baseada em palavras-chave, as anotações são muito rápidas. E a memorização é rápida também, né? Você vai gravando as palavras. E aí, através das palavras, você consegue montar frases na sua cabeça, tá? Então, a memorização ocorre de maneira muito mais eficiente. Ok? Bom, etapa 2 ainda, na seleção. Aí, acabou a etapa 2? Não. A etapa 2, ela também é feita de perguntas diretas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que montar um banco de perguntas, só que as perguntas são objetivas, perguntas bem curtas, tá? Essas perguntas, elas são montadas de acordo com o nível de conhecimento que você tem do assunto, tá? Então, se você conhece muito bem o assunto, você não precisa montar um questionário com 20, 30 questões. Você monta um questionário com 10 questões, tá? Mas se você não tem conhecimento do assunto, aí você tem que aumentar o número de questões, tá? Então, o nível de conhecimento, ele vai determinar a quantidade de questões que você vai montar em relação a esse assunto, tá? E é possibilitado, então, a adição e retirada de perguntas. Vamos imaginar que você montou uma pergunta que você acha que é irrelevante. Você tem a liberdade de excluir ela da tua lista, tá? Da mesma forma, faltou uma questão desse assunto que eu não percebi, eu posso adicionar no meu banco de questões. Aqui no caso, no método de confecção de resumo dinâmico, a questão da montagem do banco de questões, ela está relacionada com o estudante, é o estudante que monta o banco de questões, tá? E aí as perguntas, elas são assim, ó, baseadas, né? Então, existe um roteiro para você fazer as perguntas, para que as perguntas sejam diretas. Então, vamos lá. A gente usa a palavra quem. Quem autoriza, quem é, quem fez, quem exerce. A gente usa qual ou quais, qual a função disso, quais são, qual o objetivo disso, tá? A palavra o que ele afirma, o que significa, o que constitui. A palavra como funciona, como é dividido, como é formado, tá? De que forma funciona, de que maneira ocorre, para que ou para quem, para que serve, para quem é destinada, tá? Então, os bancos de questões são bancos de perguntas diretas, são perguntas bem curtas, tá? Você não vai colocar um texto para ser interpretado por você, né, para você dar uma resposta. Não é assim que funciona a pergunta direta, né? A pergunta direta é uma pergunta bem objetiva e relativamente curta. E aí eu apresentei aqui uma sugestão para vocês de quais palavras podem ser utilizadas para montar esse banco de questões, tá? Mas nada impede que vocês façam outras questões diferentes dessa. Mas essas aqui funcionam como se fosse um eixo norteador, né, para montar esses bancos, tá? Ok, então vamos lá. Imagina que você tem lá como texto, tem que estudar para a tua prova, legislação, tá? Então, na área de biologia, a gente estuda legislação, tá? Tem disciplina relacionada a isso. E aí é provável que o professor vai passar um negócio assim para vocês. E olha, estudar lei não é uma coisa muito agradável, é muito chato. Pelo menos para quem é da área de biologia que eu conheço, ninguém gosta de estudar lei, tá? É só o pessoal da área de direito. A gente até gosta de fugir disso aqui, tá? Mas enfim, a gente tem que conhecer as leis, né? E aí, o que acontece? Você recebe um texto como esse, um monte de lei, um monte de artigo, um monte de parágrafo, né? E aí vai inciso e não sei o quê. E aí você fica maluco, nossa, como é que eu vou estudar isso? Então, o primeiro passo lá, né? Então você tem o texto, o que eu devo fazer? Ó, palavras-chave.
deve identificar as palavras-chave. Então notem que aqui, né, houve a etapa de sublinhar o texto, tá? Aqui ele sublinhou com caneta vermelha, né? Mas eu recomendo que vocês usem grafite mesmo, tá? Até para não danificar, né, a folha, tá? Então olha só as palavras-chave que ele levantou: República Federativa, indissolúvel, fundamentos, soberania, cidadania, e aí vai. Então o primeiro passo é identificar as palavras-chave, tá? E aí o segundo passo é montar o banco de perguntas diretas. E aí vai aparecer as palavras que eu comentei com vocês na lâmina anterior, né, no slide anterior. Olha só, o texto está falando de quem? Qual união? Quais são os fundamentos? O poder emana de quem? Como o povo exerce o poder? Aí começa a sair as perguntas. Então vejam que aqui estão constituídas aquelas palavras. As perguntas são curtas e objetivas. E é isso que serve para montar o resumo, tá? Então você busca as palavras-chave e aí você monta o banco de questões de perguntas diretas. São perguntas bem curtas. E aí eu vou para a parte de confecção do resumo, que é escrito, tá? Então vamos lá. Ó, etapa 3, organização e escrita. A gente faz as anotações. Então eu posso usar anotação do tipo Cornell, não tem problema, tá? Ela é bem-vinda aqui. A anotação do tipo Cornell eu já falei para vocês, né? Você faz em sala de aula. E aí o que acontece? Quando você sai da sala de aula, a anotação do tipo Cornell, ela te possibilita adicionar mais informações. Você pode, porque existem espaços na folha, tá? E aí você consegue adicionar e ela acaba se transformando numa espécie de guia escrito, né, para estudo, tá? Como se fosse um resumo, tá? Mas eu tenho um outro método aqui, que é o método de estrutura de tópicos. Ele tem a característica de apresentar os tópicos dentro de uma sequência lógica e hierárquica, tá? Então a gente coloca lá o título geral, o tópico geral lá no início da folha, né, com o recuo à esquerda, e aí a gente vai organizando os subtópicos, tá? Um recuo, daí um recuo à direita, tá? E aí você vai organizando eles, né, conforme as informações que você vai obtendo, né, a partir das palavras-chave e das perguntas diretas, tá? Então, a estrutura, né, de tópicos, ela leva em consideração esses aspectos. Então, tópicos, subtópicos e aí vem os assuntos. É assim que a gente organiza, tá? Então, é legal o método de estrutura de tópicos porque ele trabalha com informações específicas, tá? Ele faz uma hierarquia das informações. As informações, elas são organizadas conforme o grau de importância, tá? Então, do mais importante, não diria assim, mas todos os itens são importantes. Mas você vai, por exemplo, destacar um item, né, que é mais importante, ele tem que ter mais relevância, então ele vai ter que ser o tópico geral. Um item que ele é ramificado, né, do tópico geral, ele vem para baixo. Então você vai organizando conforme, né, o grau de importância em uma sequência lógica, tá? E aí, números, letras e algarismos são bem-vindos. Se você quiser colocar a letra, número aqui, né, para você saber a sequência, não tem problema, tá? Eles são bem-vindos. Fica a seu critério. Ele é um método um pouco mais livre, né? Ele tem um regramento, mas ele possibilita uma plasticidade. Você pode incrementar esse método, tá? Ok. Então, o que o método de estrutura de tópicos ele propicia, né, para o estudante? Então, organização eficiente do conteúdo, existe uma facilidade de revisão e rapidez na confecção, tá? É muito rápido. Então, você vai transformar 10 a 20 páginas numa página só, tá? E essa anotação é muito rápida, porque ela é uma anotação objetiva. Você já estabeleceu, né, os objetivos a partir da leitura. Tá? Então você só vai nos pontos que te interessam. E aí a leitura de 30, 40 páginas, ela fica muito fácil, porque ela é direcionada. Tá? Então a organização ela é importante também,
né? A gente fala da hierarquia das informações. Por que as informações devem ser agrupadas dessa maneira? Porque a gente tem uma tendência, o cérebro da gente tem uma tendência a gostar de coisas sequenciais. Tá? Para alguns métodos, né, que eu falei lá para vocês do método de flashcard, a sequência, né, você tem que embaralhar as cartas, justamente para estimular o cérebro. Tá? Lá no flashcard, sequência não é bem-vinda, mas aqui para estudo no resumo, né, para você confeccionar um resumo, a sequência lógica, a sequência por grau de importância, né, ela é bem-vinda. Tá? Então você vai organizando. Essa organização vai facilitar o entendimento do cérebro, né? Porque daí as informações elas vêm de forma sequencial. Né? O nosso cérebro não trabalha de forma sequencial, ele trabalha de forma paralela. Né? Mas para ele obter a informação, para ir para o sistema límbico, é melhor que ela seja sequencial. Tá? Essa informação sequencial é mais eficiente. Ok, então vamos lá. Aqui nós temos um exemplo, né? Aqui, esse é o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Tá? Que é da parte de protozoários. Olha só, isso aqui é um resumo muito bem feito. Tá? Então aqui está todo o conteúdo de protozoário. É um resumo de protozoário. Ele pode ter uma página, pode ter 2 ou até 3, mas ele não pode se estender muito. Quando eu vou montar um resumo, não posso, se o capítulo lá tem 20 páginas, tá? Eu não posso montar um resumo com 15 páginas, porque daí não é resumo. Tem que ser menos da metade disso. Tá? Então, se é 20 páginas, a metade é 10. Tem que ter menos, sei lá, tem que ter no máximo 5 páginas. Tá? Senão não é resumo. Aí é outra coisa. Então, o resumo, ele objetiva fazer a síntese, né, das informações. Então, olha que interessante. Que resumo bem feito. Né? Você usa cores, usa símbolos. As fontes elas têm tamanhos diferentes, tá? É muito provável aqui que ele destacou aquilo que é mais essencial, que tem que lembrar, por exemplo, classificação, né? E a parte da morfologia, né, dos protozoários, tá? Então ele criou uma hierarquia conforme o grau de importância, conforme a distribuição dos conteúdos, colocando essas informações numa forma de sequência lógica, que vai facilitar muito o entendimento, né, para o estudante. A gente faz os resumos em papel A4, que é um tamanho bom, tá? Não precisa ser sulfite, mas o tamanho do papel ideal é o A4, tá? É o tamanho do papel sulfite. Eu uso canetas coloridas, de diversas cores. Quanto mais cores eu usar, melhor. Aqui, né, para os títulos, para as letras, até mesmo aqui eu posso grifar, né? Só que as grifagens, elas são grifagens modestas, não fico grifando o texto todo, tá? Eu só vou grifar as palavras-chave para destacar. Então a cor aqui, ela não vai criar efeito de distração, ela vai criar efeito de atenção, porque ela vai destacar um aspecto, né, da estrutura do texto em relação a outro aspecto, tá? E aí a gente também usa marca-texto, tá, para fazer isso. Então, canetas coloridas e marca-texto. Né? O marca-texto está aqui, né, para grifar as palavras-chave. E as canetas coloridas, elas podem ser utilizadas para desenhos ou para identificar, né, os tópicos, no caso aqui, e os subtópicos. Tá? Beleza. Então, por que é interessante se fazer o resumo? Porque o resumo é escrito. Então, quando você está fazendo a escrita, você já está dando um sinal lá para o sistema límbico, olha, né, fique atento a essas informações, porque elas são importantes, né, para o estudo. Então, sistema límbico, envia essas informações para o córtex, porque para mim eu tenho que gravar isso, porque uma hora eu vou ter que fazer uma avaliação, uma prova, isso vai ser importante para o meu conhecimento. Tá? Lembrando, né, a gente deve estudar não para as notas, a gente deve estudar para aprender. E aí, quando você estuda para aprender, a nota ela é uma consequência e não um objetivo. Tá? Então, os resumos eles possibilitam pensamento objetivo, você vai só nas informações que te interessam, ele permite organização de informações, uma memorização muito eficiente, que você converte 30 páginas em 2 ou 3 páginas,
ou 20 páginas em uma, né? Depende do teu resumo, isso é livre. Ele aumenta o poder de clareza. Por quê? Porque você vai pegar desse texto aqui, você vai ter a compreensão do todo, tá? A partir disso aqui, você tem compreensão do que trata todo o capítulo. Um capítulo tem lá 40 páginas, tá? Habilidade analítica, né? Para você fazer um resumo, você passa pela etapa de leitura, montagem de banco de questões, e aí você desenvolve capacidade analítica, análise. Então, quando você recebe lá uma tarefa do professor, que é estudar, por exemplo, para uma prova, ou às vezes quando você quer fazer um concurso, tá? Você consegue determinar padrões para analisar, tá? O que realmente é relevante para você obter de informações a respeito, né, de um determinado documento, tá? Ele aumenta o poder de concentração. Então, como ele é um texto pequeno, ele é fácil, né, de ler, é agradável de ler e fácil de memorizar. Você consegue fazer agora sim, né? Você consegue fazer uma leitura corrente, que é tranquilo. E quando você lê o primeiro parágrafo e chegar no último, você não vai esquecer, porque o texto é muito curto, né? E aí ele aumenta o teu poder de concentração, tá? É um benefício, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje seria isso, tá? Vai ficar uma tarefa associada com essa aula lá no portal para vocês, tá? Então desejo a vocês um bom final de semana, né? A gente atrasou um pouco aqui a gravação, mas está aqui a aula, né? Tivemos problemas para editar, problemas na internet, tá? Essa semana foi bem complicado para conseguir postar essa aula, tá? Mas desejo a vocês aí um bom final de semana, né? Bons estudos, e a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula a gente vai entrar em aspectos da inteligência emocional, e aí eu vou voltar a falar na curva de esquecimento do Ebbinghaus, tá? Que a gente vai trabalhar com o processo de revisões. Como que eu monto um cronograma de revisões? Como que funcionam as revisões, tá? Então, ok, vamos lá, tá? Até a próxima e nos vemos em breve.